E aí, gente, beleza? Gente, nosso assunto dessa semana ele vai estar um pouquinho fora do que está no nosso livro, certo? Mas é um assunto muito importante para que a gente entenda nosso próximo conteúdo, ok? E o nosso assunto são as ligações covalentes. A gente já tem visto o que é um átomo, todo o modelo de um átomo, a gente já viu tudo sobre a tabela periódica, então agora a gente vai ver sobre as ligações que tem esse átomo dentro das várias substâncias químicas, ok? Então, o que mantém os átomos unidos? O que é que mantém os átomos unidos? Por que persistem os agrupamentos dos átomos? Porque cada tipo de agrupamento apresenta uma propriedade característica. O que acontece quando dois átomos se ligam? Tudo isso e mais um pouco a gente vai ver nessa aula, certo, gente? Então, quais as diferenças entre as substâncias? O que difere o sal e o açúcar? Qual a diferença entre o sal e o açúcar? A gente sabe que o sal e o açúcar, um é salgado e outro é doce, beleza. Mas a gente está falando de diferenças químicas. O que é que ocorre nessas diferenças? Então, a gente sabe que o sal ele tem um alto ponto de fusão. E daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho a vocês que prova esse alto ponto de fusão do sal. Ele tem alta solubilidade em água, ou seja, ele se dissolve muito bem em água e tem alta condutividade elétrica. Gente, uma água salgada, ela conduz mais eletricidade do que uma água sem nenhum tipo de sal, certo? O açúcar, ele tem um baixo ponto de fusão. A gente coloca o açúcar no fogo, logo ele começa a derreter, não é? Ele tem alta solubilidade em água, igual acontece com o sal, e ele não conduz corrente elétrica. Diferente do sal, o açúcar ele não conduz nenhum tipo de corrente elétrica. Eu gostaria de mostrar para vocês um videozinho, certo? Sobre o ponto de fusão da água. Vamos abrir aqui. Então, gente, esse é um videozinho que eu quero mostrar a vocês de um pequeno experimento feito com o sal derretido. O sal ele precisa de, se eu não me engano, mais de 300 graus, alguma coisa assim, para ele poder começar a derreter. E olha o que acontece quando ele entra em contato com a água. Sim, ele explode, gente. Há uma reação de expansão muito grande quando ele é esfriado em muito repentino, ele explode. Veja em câmera lenta. Então, era esse pequeno videozinho que eu queria mostrar a vocês, para ver quanto é interessante o que acontece quando o sal líquido entra em contato com a água, certo? Então, continuando nosso assunto, a gente pode ver a diferença entre um composto iônico e um composto molecular. Na ligação iônica ou na ligação eletrovalente, ocorre por meio da transferência de elétrons de um átomo para o outro, há uma transferência de elétrons entre átomos, certo? A gente sabe que o átomo ele é aquele modelo que eu já expliquei para vocês, que ele tem um núcleozinho no meio e ao redor dela acontece, os elétrons ficam rodando ao redor dele. Então, quando a gente fala em uma ligação iônica, significa que há uma atração entre dois átomos e aquele elétron que está na última camada, que a gente vai ver mais na frente, chamada camada de valência, eles há uma troca entre esses elétrons, fazendo que a atração continue deixando essa ligação, esses átomos juntos, certo? Já na ligação covalente ou molecular, os átomos se mantêm fortemente unidos pela relação de equilíbrio entre as cargas, certo? Vamos lá continuar? Então, ó, atração eletrostática. Na natureza, observe-se que as substâncias se formam porque os átomos tendem a um estado energético mais estável e de menor energia. Tá dando para entender? Os átomos tendem a um estado energético mais estável, ou seja, ele tem uma carga de energia que não varia muito e tem uma energia pouca de menor energia. Quando dois átomos estão afastados, praticamente não existe uma interação entre eles. Então, só há interação se os átomos estiverem próximos. Afastados, não. À medida que se aproximam, passam a atuar forças de atração entre o núcleo de cada um dos átomos e os elétrons do outro. Gente, é muito fácil a gente pensar isso. Lembra que a gente tem prótons e elétrons. Os prótons são cargas positivas e elétrons cargas
positiva, os opostos se atraem. Então, quanto mais próximo eu aproximar os átomos, o que for oposto entre o outro tendem a se atrair, certo? Continuando, ao mesmo tempo, atuam forças de repulsão entre os núcleos e também entre os elétrons dos dois átomos. A predominância das forças de atração faz com que os átomos se aproximem cada vez mais, diminuindo a energia do sistema até alcançarem uma distância tal que a energia é mínima. Então, gente, essa força de atração na ligação covalente, ou seja, na ligação molecular, eles vão se aproximar a ponto de eles não precisar quase gastar energia para essa atração. Tranquilo? Então, ó, a ligação química acontece quando ocorre um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão e os elétrons de cada um dos átomos são atraídos igualmente pelos dois núcleos. Entendeu? Os elétrons são atraídos igualmente. Então, quando ocorre uma formação da ligação química, a energia do sistema diminui. Foi o que a gente falou. Uma ruptura na ligação química deve-se fornecer energia ao sistema, certo? Quando se rompe, o sistema tem que receber energia. E quando há uma reação química, há um rearranjo dos átomos, quando algumas ligações são formadas e outras quebradas. Quando essas reações químicas, gente, por exemplo, quando a gente bota fogo numa coisa, a gente vai liberar monóxido de carbono, né, com a fumaça, e vai ter a cinza lá, que é basicamente carbono. Então, ali eu tinha celulose, que é o fogo, eu não lembro da reação química agora, na verdade o papel. Quando a gente bota fogo, aquela celulose que tem naquele papel, ela se transforma em o quê? Monóxido de carbono, que vai na fumaça, né, mais o carbono que fica na cinza. Tranquilo? Então aí há uma transformação, uma reação química que gera o que acontece nos átomos nesse rearranjo que eles falam aqui, certo? Falando em ligação covalente, dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência. Gente, valência é aqueles elétrons que estão na última camada do átomo, certo? Porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência de os elétrons escaparem do sistema. Então, essa ligação covalente deixa os elétrons e o sistema inteiro da ligação química mais estável, certo? Com isso, a gente acaba a aula de hoje. Eu espero que vocês entendam. Lembrando que qualquer dúvida, a gente vai estar lá no grupo do WhatsApp para tirar vocês, certo? Atividades, porém, e os demais serão informados por lá. Tchau, tchau, gente!